Era anoitecer sobre as colinas e vi o crepúsculo da noite cair enquanto o céu se banhava de vermelho, vinho e púrpura. Eu estava sentado próximo a uma das janelas desse trem. Olhava para fora e me parecia tudo igual. Minha viagem era longa e ainda faltava muito. Decidi então explorar o trem. A propósito, meu nome é Ivan e essa é parte da minha história. Resolvi explorar os vagões. Aliás, são centenas e cada um tem a sua história. O meu estava vazio, apenas eu. Ambas as portas estavam abertas e passar entre os vagões é permitido, mas no meu ninguém entrava, por isso eu fui andar. No primeiro que eu entro, que alegria, um bar. Tudo que puder beber, e o melhor que toca a música que você gosta e tem a bebida que você mais prefere, sempre. Sim, esse não é um trem comum. Aqui o tempo não passa. Aqui só temos a sensação de longa viagem. E cada parada só desce um. Todos os vagões fazem um barulho enorme quando chega a próxima parada. E no painel se vê o número do bilhete que está nas suas mãos. As pessoas fazem silêncio. O sorteado desce sem discutir e a viagem continua. De volta às festas, loucuras, choro e, claro, confusão. Eu não estou a fim de beber dessa vez, mas é engraçado demais ver o pastor tentando esconder o copo de uísque com a Bíblia, enquanto conversa com a freira e tenta ver o que tem por baixo da roupa dela. Ele diz que pode curar qualquer problema dela. Ele até tenta pegar as bebidas e pagar também. Mesmo sabendo que eu tô de graça. Claro, né? Quer mostrar o quanto é rico. E mesmo depois de preso com os dólares dentro da Bíblia, ele ainda tenta fingir essa falsa santidade. Ele cumpre bem aquela profecia de Apocalipse, acho que era o capítulo 13, né? Sobre Laodiceia. Essas coisas dizem o amém. O texto fala alguma coisa assim. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem me dera você fosse frio ou quente, mas já que você é morno e não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É, são as escrituras. Mas outra hora falamos disso. Eu continuo andando aqui, seguindo pelo vagão e vejo uma jovem, triste, descabelada. Essa menina deve ter por volta de uns 14 anos. E ela tá morrendo de medo. Ela olha pro pastor e ele desvia o olhar. Ela então segue pro próximo vagão. E eu, curioso, não tô fazendo nada mesmo, sigo. De repente eu perco ela de vista. Mas vejo que nesse vagão tudo é muito bonito, muito colorido, tá cheio de brinquedos, livros para pintar, doces. Deve ser um vagão das crianças, né? Mas eu não vejo nenhuma. Aliás, tem um garoto aqui, também triste e tá num canto. Ele tá tão mal quanto aquela menina. E tem um padre pulando entre os brinquedos e livros. Parece que ele não nota a presença do padre, o padre não nota do menino, mas eles estão juntos aqui. Sim, eu sei que é meio perturbador isso que eu tô dizendo e talvez seja o que você está pensando, mas a bem da verdade é que não é problema meu. Eu vou seguindo minha vida entre os vagões e o próximo ele é bem feito. Aliás, muito bem feito. Ele tá todo adornado com ouro, é bem luxuoso e tem grandes obras aqui. Tem um homem barbado que tá meio que berrando e discursando. Ele parece um mendigo, mas tá vestido como se fosse rei. E tem um palco aqui. Mas peraí, tem um monte de gente pobre, roupa rasgada atrás
desse palco, do lado desse palco, na frente desse palco, mas quando eu olho no rosto só tem as caveiras secas. O crânio é oco e aberto, mas ainda assim eles estão gritando. E gritando a favor desse cara. Eles gritam assim: ele salvou a gente, ele sempre salvou e vai salvar de novo. E eu vejo que eles estão mortos de fome. Mas esse cara que discursa tá no alto, em cima de uma pilha das melhores comidas que tem e gordo, saudável, mas sempre gritando que ele vai salvar os outros. Bom, pra alguém tá só a caveira e alguém tá em cima de uma pilha de comida, só deve ser ano de eleição. Mas eu vejo de novo essa menina, ela passou correndo, eu tinha esquecido dela. Mas antes de seguir, o trem para. E tem uma senha no painel, aquele número, né, da sexta-feira que dá medo em todo mundo, 13. O maquinista então vem, a música do bar para, as correrias e um silêncio. Ele sobe no palco e arrasta o político pela barba e joga pra fora do trem. Ele despenca de lá de cima, eu não imaginava que os trilhos eram tão altos. E na parada dele tem um monte de cães. Dezenas, todos magros, esqueléticos, dá pra contar as costelas dos cães, gigantescos. E eles estão famintos. Eles começam a morder o político e a dilacerar a carne dele, arrancar a banha, e ele grita de dor. Eu sou mais honesto, isso tá errado. Eu exijo um julgamento dos meus juízes, não desse perseguidor. A cada mordida que os cães fazem, a carne cresce de novo, mas os cães continuam magros. E ele vai sofrer isso por toda a eternidade. Sim, esse é o trem da eternidade. Ou melhor, talvez o trem para a eternidade. Mas tem uns que ficam no meio do caminho e vivem o seu próprio inferno. O inferno não é aquele lago de fogo genérico, não. Cada um tem o seu próprio inferno. E o maquinista volta para ligar o trem de novo. Eu quero bater um papo com ele. Ignora a menina por enquanto, ela vai correr por aqui mesmo. Eu chego na cabine, ele tá ligando o trem. E eu... Ei, qual que é seu nome? Ele não diz nada. Pra onde esse trem tá indo? Esse trem tá indo pra Eternidade da Paz. Mas eu vi que você jogou o político fora, pra fora, ele despencou, os cachorros estão ali, dá pra ouvir os gritos ainda. Qual é a pena dele? Ah, ele comprou a filha do pastor. O homem passava fome e vendeu a menina por um saco de comida pro político. O político havia deixado todo mundo na miséria. Mas ele não sabia e aceitou esse preço pela própria filha. Ah, ele é uma vítima, assim. Não assim, né? De tanto admirar o político, ele aprendeu a roubar. De tanto ver as mentiras, aprendeu a mentir também. Mas ele foi ser pastor, né? Não precisa de eleição a cada 4 anos. É só abrir uma igreja que os votos estão feitos. A igreja é sua. Mas ele tá no vagão por causa disso? Claro, né? Usou a fé pela ganância. De tanto querer dinheiro, vendeu o outro filho. Só que agora pro padre, que olhava o garoto. E o valor até que foi muito, né? Ah, mas como assim? Ninguém desconfiou quando viram fazer negócio? Claro que não. A freira que tá lá no bar, que trouxe o dinheiro e levou a criança pro orfanato da igreja, né? Pra ser cuidada. Claro, né? O orfanato é o nome daquele bordel infantil lá no Nordeste, né? Você lembra certinho como é que tá escrito na placa? Todo mundo tá aqui por um motivo. O padre vai descer na mesma parada que o pastor. A freira vai amargar mais um pouco. Eu achei pesado, mas eu fiz a pergunta pro maquinista. Mas por que as crianças estão aqui então? Ah, elas vão até o fim comigo. Esse é o trem da Eternidade da Paz. E elas merecem. Não tem parada pra jogar elas.
Nisso, então, eu, Ivan, fico em silêncio, abaixo a cabeça e saio andando. Não tem mais nada para perguntar pro maquinista. Quando eu tô no terceiro passo, eu sou meio que interrompido pelo maquinista com uma pergunta bem simples. Você não tá esquecendo nada, não? Eu olho então pra minha mão e tem um bilhete. Tem um número no bilhete, 26. É uma referência para um verso bíblico, né? Romanos 2,6. O maquinista então, com um sorriso de canto de boca, meio que comemorando algum tipo de justiça ou vingança, aponta pro painel acima e adivinha que número tá lá. 26. Ele só diz, é sua vez, tá? Sim, pessoal, eu não tô nesse trem por acaso, não. Eu também tenho os meus pecados. E eu viro pro maquinista e falo, vai ser pior que o político? Olha, talvez não pro político, mas pra você com toda certeza vai ser na medida do que você merece. Mas não dá nem pra aliviar um pouco? O maquinista me olha em silêncio, mas com os olhos de quem tudo sabe, aqueles da onisciência. Eu acho que ele não sabia, mas ele prova que sabia e pergunta. Foi muita gente, né? E eu acho que quando você matou aquelas crianças, deixou tudo mais pesado e pior. Ele então acena com a cabeça e pede pra eu pular. Se eu não pular, ele vai me empurrar e não tem escapatória. Eu também não fui santo, mas de certa forma tive meus demônios e colecionar ossos em casa não foi uma boa ideia. Mas alguma coisa me deixa em paz, né? É que essas duas crianças que eu conheci estão indo pra algum paraíso. Eu não sabia que aqueles dois jogados na rua tinham essa história. Mesmo pai, venda e abandono. Mas o melhor que eu fiz foi tirar eles daquele sofrimento naquele mundo. E eu só lamento que eu não poderia me vingar daquele policial que atirou em mim pelas costas. Onde já se viu, que covardia, penso eu. Penso enquanto caio no abismo, pelas costas. Romano 2,6-8. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservem egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal.